E aí, gente, tudo jóia? Na aula passada, a gente viu como importar a treliça do AutoCAD para o SAP, certo? E na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho do menu Define. Como que funciona essa questão, né, do Define e do Assign do SAP? Quando você inicializa o programa, ele ainda não sabe qual que é o tipo de aço que você pode usar, quais são as seções transversais, quais são os carregamentos, certo? Então você tem que vir aqui e definir todos esses itens para o programa saber o que é cada coisa. Depois você vai atribuir essas definições dentro das peças. Por exemplo, essa barra aqui, ó, ela vai ser feita de cantoneira de 1 polegada por 1/8, por exemplo. O programa não sabe que essa cantoneira de 1 polegada por 1/8 existe. Então a gente tem que carregar esse perfil para depois atribuir o perfil à barra, tá? Então na aula de hoje nós vamos definir os tipos de aço, as cargas, as combinações, os grupos, tá? Então vamos começar a aula clicando aqui em Define e em Materiais. Eu já vou pedir desculpa aí pelo meu inglês, né? Eu não sei falar inglês direito, então pode sair muita coisa errada. Quando a gente abre a janela, aparecem 3 tipos de aço padrão aí pelo programa. Mas acontece que as cantoneiras e os perfis I não são feitos desse tipo de aço, ou eu posso criar um outro tipo de aço, né? Então eu venho aqui em adicionar novo material. Nós vamos trabalhar a nossa treliça com os banzos em cantoneira dupla e as diagonais e montantes em cantoneira simples, tá? As cantoneiras geralmente são feitas de aço A36. Se eu estivesse trabalhando com vigas e pilares, geralmente eles são feitos de aço A572, grau 50. Então nós vamos criar um aço chamado A36 para as cantoneiras, tá? Então em região aqui a gente deixa Estados Unidos mesmo. Tipo, eu deixo aço porque é o que a gente vai trabalhar. Caso você esteja trabalhando com concreto, com alumínio, né, é só mudar a opção. Tipo de aço vai ser A36. E o grade aqui, né, que seria o grau, nós vamos deixar o 36 mesmo, que nem tem outra opção. Se eu estivesse trabalhando com um perfil laminado, W, né, para vigas e pilares, eu poderia optar por A572, grau 50. Então, nós vamos deixar o A36, dar um OK. Se eu quiser carregar mais de um, né, eu posso também. Eu venho adicionar novo material, carrego aqui o A572, grau 50, dou um OK. Então, o que isso significa? Que agora o SAP reconhece esses materiais, que eles existem, certo? Eu defini esses materiais. Clico aqui em OK, o tipo de aço está definido. Depois que eu fiz o tipo de aço, eu vou criar as propriedades da seção transversal. Então eu venho em Define, propriedades da seção e Frame Sections, que seria, né, seção transversal da barra. Já existe um padrão aqui, W18 por 35, mas eu quero trabalhar, como a gente já disse, em cantoneira simples e cantoneira dupla. Eu poderia fazer desenho de cada uma das cantoneiras, vindo aqui em adicionar novo, ou eu posso também importar um arquivo já existente, tá? Então eu coloquei aí na descrição do vídeo o link para vocês baixarem um arquivo que já tem várias cantoneiras simples, cantoneiras duplas, perfil I, tudo armazenado dentro dele para a gente só importar e facilitar o trabalho. Então eu clico em importar nova propriedade. Tipo de barra, né? A gente vai deixar em aço. Eu vou importar primeiro as cantoneiras simples. Então eu clico aqui no desenhozinho da cantoneira e abre a tela para eu localizar no meu computador onde está o arquivo que eu salvei, que é esse aqui, ó, brasilrev2.pro. Clico em abrir. Aí apareceu aqui, olha, um tanto de cantoneira. É muito importante não esquecer de alterar o tipo de aço, né? Nós vamos trabalhar então com aço A36, tem que alterar aqui. E aí ele está perguntando, quais dessas seções você quer importar para o SAP?
nós vamos importar todas, que é praticamente o catálogo inteiro. Tá? O que significa essa nomenclatura? L significa cantoneira simples, 12,7 significa o tamanho, né, da aba da cantoneira e 0,55 é o peso da cantoneira por metro linear. Então eu vou selecionar a primeira, desço a barrinha de rolagem, seguro o Shift, seleciono a última e dou OK. Aí vai abrir uma tela aqui, ó, com todas as cantoneiras que nós carregamos. E se eu clico em uma determinada cantoneira, eu consigo ver os dados da seção transversal, tipo de aço e assim por diante. Aí é só clicar em OK, olha aí, carregou todas as cantoneiras L, cantoneiras simples, do nosso arquivo. Agora eu vou fazer a mesma coisa, vou importar de novo, só que em vez de importar cantoneira simples, eu vou importar cantoneira dupla. Não esquecer de trocar o tipo de material, eu quero um aço A36, seleciona a primeira, desce a barrinha de rolagem, segura o Shift e clica na última. Dou OK. Dou OK de novo, carregou. Tá vendo? Carregou as cantoneiras 2L e a cantoneira L. Se eu quisesse criar uma nova propriedade, seria essa segunda linha aqui, adicionar nova propriedade. A terceira, adicionar a cópia de uma propriedade. A quarta, modificar uma propriedade que já existe ou mostrar, né? Se eu clicar aqui e vir mostrar, aparece os dados, né, desse perfil. E se eu quiser deletar, né, só clicar aqui em Delete. Existe um mecanismo de autoseleção no SAP que ele é bem interessante. Por exemplo, no próxima aula nós vamos aprender a atribuir seções às barras. Então, uma diagonal dessa, por exemplo, eu posso atribuir para ela que ela vai ser feita de cantoneira L, 38,1 por 2,68. Aí o SAP ele vai verificar se essa cantoneira que eu atribuí, ela passa ou não passa, tá? E se ela não passar, a gente tem que trocar. Mas existe um mecanismo de autoseleção que eu consigo elaborar uma lista de perfis para o SAP verificar, em vez de verificar um perfil só. Então eu venho aqui em adicionar, então eu não quero mais importar alguma coisa do catálogo, eu quero criar um mecanismo de autoseleção. Então eu venho aqui em adicionar nova propriedade, deixo aqui em cima aço e venho em Auto Select List, que é a minha lista de autoseleção. Nós vamos criar duas listas de autoseleção, uma para os perfis de cantoneira simples, então Auto L, e uma para os perfis de cantoneira dupla, que eu vou chamar de Auto 2L, tá? Aí aqui eu tenho todos os perfis que estão carregados no SAP e os que eu jogar da esquerda para a direita vão estar presentes na minha lista de autoseleção que eu chamei de Auto L. Eu vou selecionar aqui todos os perfis L e jogar da esquerda para a direita. Então eu localizo aqui, ó, o primeiro perfil L, desço até o último, seguro o Shift, clico aqui no meu último perfil e em ADD, adicionar. Então agora o SAP, se eu atribuir para uma determinada diagonal o perfil Auto L, quando ele fizer o dimensionamento, ele vai verificar entre todas essas barras que estão aqui na minha lista de autoseleção. E vejam que são muitas. Quando a gente tem um pouquinho mais de tempo de calculista, você já consegue perceber, por exemplo, que uma diagonal aí, um montante, ele não vai dar uma cantoneira muito grande, costuma dar uma cantoneira um pouco menor, de 1 polegada, 1,25, até 1,5. Claro que isso depende das dimensões da treliça, né? Então, em vez de carregar aqui todas as cantoneiras L, eu já poderia carregar uma quantidade menor, um número menor de séries, né? Que no caso aqui eu carreguei a série 100, a série 101,6, a série 127, 12,7, entenderam? São muitas séries. Então, nós podemos carregar uma quantidade de séries menor. Na aula de hoje a gente vai carregar tudo, tá? Porque o intuito é ter uma visão um pouco mais geral do programa. Aí é só clicar em OK. Aí você vê aqui que entre o 2L e o L apareceu a nossa lista de autoseleção L, tá? Porque está aqui em ordem alfabética. Então vamos fazer de novo, adicionar nova propriedade, só que em vez de L vai ser 2L.
Opa, adicionar nova. Cliquei errado, né? Eu cliquei aqui em 2L, não é isso que eu quero fazer. Se eu clico aqui, eu vou criar uma cantoneira dupla. E não é o meu interesse. O meu interesse é criar um mecanismo de autoseleção com cantoneira dupla. Perdoem aí o erro. Então, cliquei em Auto Select. Agora eu tenho Auto 2L. Aí eu seleciono aqui o primeiro perfil da série 2L, seguro Shift, seleciono o último, clico em adicionar, confiro aqui, ó, se não ficou ninguém para trás, estão vendo? Então todas essas cantoneiras duplas que estão na minha lista fazem parte do meu mecanismo de autoseleção 2L, ok? Então prontinho, carregamos as seções 2L, L, Auto 2L, Auto L. Aí é só dar ok. Criamos então o tipo de aço e os tipos de seção transversal. Vamos partir agora para criar as cargas e as combinações de ações que podem acontecer na minha treliça. Então primeiro vem o Define, Load Patterns, que é para criar as cargas, tá? Quais são as cargas que podem atuar numa treliça? Posso ter peso próprio, posso ter uma carga acidental, posso ter o vento. Hoje nós vamos trabalhar só com G mais Q, que seria a carga do peso próprio, mais a sobrecarga acidental, por exemplo, de pessoas caminhando em cima da minha cobertura. O SAP ele já vem com uma carga padrão aqui, que é esse DED, tá? Eu vou criar uma nova. Então eu só preencher aqui os dados e depois clicar em adicionar nova carga. Então eu preencho aqui letra G, que é o peso próprio. O tipo vai ser dead, dead significa morto, então essa carga ela não varia ao longo do tempo, né? O peso próprio de uma estrutura, ele é mais ou menos o mesmo ao longo de toda a vida útil dessa estrutura. Esse multiplicador aqui a gente pode preencher com 0 ou com 1. Qual que é a diferença? Quando eu preencho com o número 1, significa que o próprio programa vai calcular qual que é o peso próprio da barra e levar isso em consideração. Se eu deixo 0, significa que eu vou fazer as contas de quanto vale o peso próprio dessas barras e vou adicionar ele como uma carga na minha treliça, tá? É muito mais fácil, então, a gente deixar o 1 e o próprio programa calcula quanto que vale o peso próprio das barrinhas que compõem a nossa treliça. Só tem que tomar cuidado, porque a treliça tem esse peso próprio dela, mas ela também tem que resistir o peso próprio das terças, das telhas, né, dos contraventamentos, então isso tem que ser lançado como uma carga a mais. Então preenchi aqui G, DED 1 e clico em adicionar novo. Tá vendo? Criou aqui a minha carga G. Vou fazer a mesma coisa agora para a sobrecarga, que seria a carga Q. O tipo, agora em vez de dead, vai ser live, porque é uma carga viva, ela é variável ao longo do tempo. E o meu multiplicador vai ser 0, porque eu já considerei o peso próprio das barras aqui na minha carga G. Clico em adicionar novo. Se eu quisesse modificar, por exemplo, vim aqui no G, clico nele, quero trocar agora o meu multiplicador do peso próprio. Eu troco de 1 para 0, clico em Modify. Estão vendo aqui que trocou? Então, quando eu quiser modificar, é só clicar na linha correspondente à carga, editar o seu valor e clicar em Modify. Essa quarta barrinha aqui serve para deletar a carga que foi criada, tá? Então, vamos dar um OK, criamos a carga G e a carga Q. Lembrando que é lógico que existe uma carga de vento na treliça, nós não estamos considerando porque não é o objetivo dessa aula em específico, tá? Depois de criar a carga, nós vamos vir aqui em Load Combination para criar as combinações de ações. Eu fiz um resuminho aqui, ó, lá na página 19 da norma de aço, que é 8.800 de 2018, começa a falar de combinações de ações, né? Nós sabemos que temos que verificar o estado limite último e o estado limite de serviço. E as combinações não são as mesmas para cada estado limite, né? Se eu estou no estado limite último, eu tenho combinações últimas, normais, especiais, de construção e excepcionais. E se eu estou no estado limite de serviço, as combinações mudam. Elas passam a ser quase permanente, frequente e rara. O que a gente vai usar nesse trabalho? Uma combinação para o estado limite último, combinação normal,
e uma combinação para o estado limite de serviço, combinação quase permanente, porque a gente vai verificar o deslocamento excessivo dessa treliça, a flecha que ela vai fazer, tá bom? Então eu copiei aqui a formulazinha, não vou entrar em detalhes em como que obtém os coeficientes das combinações, isso fica para uma próxima aula. Essa terceira parcela da combinação normal, ela vai desaparecer, porque nós só temos duas cargas, né, G mais Q. Essa terceira parcela seria referente às ações variáveis secundárias. Então fica o gama G, que é 1,4, vezes a força da ação permanente, que é o G, mais o gama Q, que é 1,5, vezes a força da ação variável, que é o Q. Então, a minha combinação para o estado limite último é 1,4G mais 1,5Q. Para o estado limite de serviço, eu tenho G mais o π2 vezes o Q, que eu tomei aqui π2 igual a 0,6. Então, vamos agora lançar essas duas combinações aqui no SAP. Tomar muito cuidado, né, pessoal? Isso não é válido para todas as situações. O correto é a gente fazer as combinações, considerando o vento, então daria um número muito maior de combinação de ações, tá? Então eu venho aqui em adicionar nova combinação, eu vou chamar ela aqui de ELU, vou fazer uma para o ELU e uma para o ELS, e eu escolho aqui em Load Case Name qual que é a primeira carga que eu quero considerar. Então eu quero considerar primeiro o peso próprio, e o peso próprio tem que estar multiplicado por 1,4, certo? Clico em adicionar. A minha próxima carga vai ser o Q, que tem que estar multiplicado por 1,5. Então, eu venho aqui, seleciono o Q, o fator, né, vai ser 1,5, clico em adicionar. Então, tá prontinha a minha combinação para o estado limite último. 1,4G mais 1,5Q. Clico em OK, tá? Agora eu faço de novo, adicionar nova combinação, só que em vez de ELU eu vou chamar de ELS, estado limite de serviço. O que eu tenho no ELS? G mais 0,6Q. Então eu seleciono aqui a carga G, vou multiplicar por 1 porque não tem nenhum fator, clico em adicionar, depois clico em Q. Aí o Q é vezes 0,6, clico em adicionar, prontinho. Se eu quisesse modificar, é só clicar na carga, mudo o valor aqui, clico em modificar. Estão vendo aí? Eu quero deixar 1, então modifica. Clica no valor, altera e clica em modificar. E se eu quisesse deletar uma carga que eu criei errado, é só vir aqui e clicar em deletar, certinho? Ok. Se eu quiser deletar uma dessas combinações, é só vir aqui em deletar. Se eu quiser modificar, eu clico aqui, consigo alterar o nome, né, os valores dos fatores. Então, prontinho, criamos aí a combinação para o estado limite último e para o estado limite de serviço. Isso aí é o principal, né, que nós fizemos. Criamos tipo de aço, tipo de seção, cargas e combinações de ações. Ficou faltando criar os grupos, que facilita muito na hora de selecionar. Imagina se eu quero selecionar todos os montantes, todas as diagonais, aí eu tenho que clicar em uma por uma, certo? Então é muito mais fácil se eu criar um grupo chamado de diagonais, um de montantes e assim por diante. Então eu venho aqui em Define, Groups, e vou criar esses grupos da maneira que você achar melhor. Se você estiver trabalhando com pilares, com vigas, né? Nós vamos criar um grupo chamado de banzo inferior. Ok. Clica de novo. Banzo superior. Ok. De novo, diagonais. Ok. E de novo os montantes. Ok. Se eu quiser modificar um grupo que já está criado, é só clicar aqui na segunda linha. E se eu quiser deletar, na última. Vejam que cada grupo tem uma cor, por exemplo, o banzo inferior. Se eu venho aqui em modificar, ele é amarelo. Então, tudo que eu colocar dentro desse grupo banzo inferior, eu posso ter a opção de mostrar por cor. Aí vai aparecer amarelo. Banzo superior. Eu escrevi errado aqui, né? Superior. Tá cinza.
Posso trocar, eu clico aqui na cor, eu quero que apareça roxo. Ok. As diagonais tá azul e os montantes verdinho. Tá? Então, quando a gente atribuir, eu vou atribuir as barras, cada uma para dentro de um grupo, então seria o menu Assign, que é a próxima aula, tá? E aí nós conseguimos selecionar todas as diagonais ao mesmo tempo, todos os montantes ao mesmo tempo, de uma maneira muito mais fácil. Clicamos aí em OK. Então, prontinho, gente. Isso é o principal aí do menu Define. Para o nosso caso específico, né, que é a treliça, então nós criamos os materiais, criamos as propriedades das seções, criamos os grupos, as cargas e as combinações de ações. Então, até a próxima aula, a gente vai ver então o menu Assign e começar aí a parte de análise e dimensionamento da nossa treliça. Não se esqueçam aí de salvar.